Continuando o nosso estudo das obras de André Luiz, vamos continuando com Entre a Terra e o Céu. Hoje será o capítulo 32, Recapitulação. De volta ao hospital, o enfermeiro não encontrou pessoalmente o chefe, que se ausentara, constrangido por serviço urgente, mas recebeu das mãos de velho auxiliar a papeleta de instruções. O rapaz leu a ficha atenciosamente. Um menino perfeitamente caracterizado nas indicações, atacado por Krupp, exigia socorro imediato. De posse do endereço e munindo-se de material imprescindível ao tratamento, Silva rodou num ônibus até a casa de Amaro. Acolhido cortesmente pelo dono da casa, não ocultou a perplexidade que o possuiu de assalto. Identificado pelo ferroviário, que lhe exprimia gentileza e contentamento na saudação, tartamuteava alguns monossílabos, desapontado, espantadiço. Revelava-se-lhe decepção na extrema palidez do rosto. Então, refletia acabrunhado, era aquela a casa que lhe caberia atender? Se soubesse de antemão, teria solicitado um substituto. Não pretendia reaproximar-se dos desafetos dos quais se havia distanciado. Abominava o homem que lhe furtara a noiva e não podia lembrar-se de Zulmira sem observar-se tocado da insólita aversão. Muita vez, rememorando o passado, calculava quanto ao melhor meio de aniquilar-lhe a existência. Porque lhe competia revê-la? Porque salvar-lhe o filho? Se experimentava ímpetos de incendiar-lhe a casa? Entretanto, algo interferia em suas reflexões. Antonina e os filhinhos, no culto do evangelho, tomavam-lhe a tela mental. Parecia-lhe ouvir de novo a palavra meiga e sincera daquela mulher valorosa, repetindo-lhe ao coração: as mãos que curam não podem ferir. Um enfermeiro diligente será sem dúvida o irmão de todos. A vida não termina neste mundo. Precisamos desculpar os outros para que os outros nos desculpem. Anotando-lhe a hesitação e propondo-se colocá-lo à vontade, Amaro solicitou em voz súplice: entre, Mário, conforta-me reconhecer que receberemos o concurso de um amigo. E, indicando o quarto próximo, acrescentou: Zulmira está lá dentro com o nosso filhinho. Já me entendi com o médico pelo telefone e sei que Krupp foi positivado. O enfermeiro, impassível, adoeceu maquinalmente, varou a câmara perturbado, lívido. Quando viu a mulher que amava apaixonadamente trazendo o pequenino ao colo, registrou súbita vertigem de revolta. Incapaz de controlar-se, sentiu que estranha aflição lhe oprimia o peito. A volúpia da vingança enseguecia-o. Zulmira pagar-lhe-ia caro a deserção. Pensava de olhos fixos na maternidade dolorosa que ali se exteriorizava em mortificante padecimento. Contemplou a criancinha que a dispneia agitava e deu curso à incontida animosidade. Tinha a impressão de odiá-la de longa data. Ele próprio se surpreendia sobressaltado. Como podia detestar assim um inocente com tanta veemência? Mas, acreditando justificar a terrível disposição de espírito, com a circunstância de achar-se ali o fruto de uma ligação que lhe era insuportável, não procurou analisar-se. A ideia de que Amaro e a esposa sofreriam irreparavelmente com a morte do Petis acalentou-lhe o duro propósito de desforço. A felicidade daquele templo doméstico dependia, naquela hora, de sua atuação. E se cooperasse com a morte, auxiliando aquele rebento enfermiço a desaparecer? A pergunta criminosa transpassou-lhe o pensamento como um estilete de treva. Contudo, a lembrança do culto de oração no lar de Antonina voltava-lhe à cabeça. As consoladoras afirmações da mãezinha de Lisbela regressavam-lhe aos ouvidos. Vale sempre mais o acordo pacífico. Não devemos nutrir qualquer espécie de aversão. Quem ajuda é ajudado.
Ninguém se eleva aos mais altos níveis da vida com endurecimento espiritual. Nunca sabemos realmente até que ponto somos ofendidos ou ofensores. O perdão é a vitória da luz. Os retalhos da palestra edificante afiguravam-se-lhe rédeas intangíveis a lhe sofrearem a expansão dos malignos desejos. Os conflitos sentimentais desenrolavam-se-lhe a consciência em breve minuto. Quase cambaleante, acercou-se da ex-noiva torturada e o recolheu de pronto, tentando cumprimentá-lo. O reconheceu de pronto, tentando cumprimentá-lo. Correspondeu à saudação cerimonioso, dispondo-se ao serviço. Mário, implorou a pobre senhora agoniada, compadeça-te de nós, ajude-nos. Esperei meu filhinho suportando os maiores sacrifícios. Será crível, devo agora vê-lo morrer? Lágrimas copiosas seguiam-lhe os soluços que lhe emudeciam a garganta. Noutro tempo, qualquer pedido daquela boca lhe impunha inquietação, mas naquele instante, soberana indiferença enrijecia seu espírito. Que lhe importava a dor da mulher que o abandonara? Zulmira rira-se dele anos antes. Não lhe cabia rir-se agora? De semblante rude, recomendou fosse a criança restituída ao leito, e logo após tateou-lhe a sensibilidade. De pensamento martelado pelas ideias recolhidas no estudo evangélico da noite e contido pela suave lembrança de Antonina, buscava refazer-se. Ainda assim, como se carregasse um gênio infernal na própria mente, assinalou as criminosas sugestões que lhe atravessavam o cérebro esfogueado. A administração de medicamento impróprio, de certo, favoreceria a rápida extinção do enfermo. Júlio encontrava-se à beira da sepultura. Apenas o impeliria a precipitar-se nela sem maior delonga. Todavia, o semblante de Antonina dominava-lhe a memória, exaltando o perdão. Se viesse àquela casa na véspera, considerou consigo mesmo, teria exterminado o Petit sem piedade. Recorreria à eutanásia para justificar-se intimamente. Naquela hora, porém, os princípios evangélicos da fraternidade e da conciliação, como pensamentos intrusos, atezenavam-lhe a consciência. Esperou silencioso a reação do menino ofegante e, embora assinalasse graves complicações, que certo deveriam induzi-lo a comunicar-se com o médico responsável, fez a aplicação do soro antidiftérico, desejoso, porém, de vê-lo transformar-se em veneno destruidor. Reparamos que as mãos de Mário expeliam escura substância, mas Clarencio, pousando a destra sobre o pequenino, mantinha-o isolado de semelhantes forças. Ante o assombro com que observávamos a exteriorização daquele visco enegrecido, nosso instrutor elucidou de boa vontade. São fluidos deletérios do ódio com que Silva inconscientemente procura envolver a infeliz criança. Contudo, as nossas defesas estão funcionando. Odila, que chamara Blandina e Mariana até nós, acompanhava a medicação ansiosamente. Abnegado amigo dirigiu-se inquieta ao nosso orientador. Acredita que Júlio possa recuperar-se? Clarencio, que estabelecera extensa faixa magnética em torno do doentinho, preservando-o contra a influência do visitante, meneou a cabeça e falou paternal. Odila, é tempo de penetrares a verdade. O menino deixará o corpo talvez em breves horas. O futuro dele exige a frustração do presente. Fortalece-te, contudo. A vontade divina, expressa na lei que nos rege, faz sempre o melhor. E talvez porque nossa irmã decepcionada ensaiasse nova perquirição, o devotado condutor pediu-lhe calma. Não indagues agora, saberás mais tarde. Júlio reclama assistência, vigilância e carinho. A interlocutora compôs a expressão fisionômica, denunciando humildade e disciplina. O enfermeiro fitava o pequeno, qual se estivesse hipnotizá-lo para a morte, observando-lhe as contrações faciais. Os genitores fixaram igualmente a criança em tremenda expectativa. Em dado instante, Júlio estremeceu, empalidecendo, descontrolara seu coração. Examinando-lhe o pulso, Silva, agora aterrado, procurou os olhos de Amaro, aflito, e solicitou em voz menos dura. Convém a presença imediata do nosso facultativo.
Receio um choque anafilático em consequências fatais. Zulmira deixou escapar um grito rouco, sendo socorrida pela carinhosa Evelina, enquanto o ferroviário se despejava, porta fora, em busca do pediatra. Minutos longos de espera foram vividos no quarto estreito. Uma hora escoou vagarosa e terrível. Preocupado, o médico auscultou a criança e logo após convidou o pai desolado a entendimento mais íntimo, anunciando: surgiu o colapso irremediável. Infelizmente é o fim. Se o senhor tem fé religiosa, confiemos o caso a Deus, agora, somente a concessão divina. Amaro, consternado, baixou a cabeça e nada respondeu. O pediatra trocou ideias com Silva, que se fizera muito pálido, e deu-lhe instruções, recomendando-lhe ao despedir-se, permanecer-se com o pequenino por mais algumas horas. Um sedativo administrado por Zulmira compelia ao repouso. Júlio, em coma, respirava dificilmente. Enquanto isso, a noite avançava. A madrugada agora, lavada pelo vento leve, permitia ver o céu povoado de cintilantes constelações. Reparando que a mulher e a filha descansavam, Amaro encaminhou-se para a janela próxima, como quem procurava consolo no seio agasalhante da noite, e começou a chorar em silêncio. Ao lado da criancinha agonizante, o enfermeiro observava-lhe a atitude sofredora e humilde, reconhecendo-se tocado no imo da alma. Por que lutara contra semelhante inimigo? Pensava ensimesmado. Amaro assemelhava-se a uma estátua de martírio silencioso. Estava ali cabisbaixo, vencido, no lar modesto em que era um homem de bem, devotado à retidão. De certo já havia amargado muito, o rosto sulcado de rugas precoces que lhe detinham o pranto. Falava da cruz, das experiências difíceis que lhe pesavam nos ombros. Quantos problemas inquietantes teria defrontado no mundo aquele homem dobrado pelo rigor da sorte? Como pudera ele, Mário Silva, ser ali tão cruel? Rememorou as passagens da hora de estudo e prece, entendendo, enfim, que o evangelho estribava-se nas melhores razões. Mais valia conciliar-se depressa com o adversário que enterrar um espinho de remorso no próprio peito. E ele notava, triste, que o remorso, como lâmina acerada, lhe retalhava o coração. Amaro e a esposa, indiscutivelmente, poderiam ter manifestado desconfiança ao revê-lo, recusando-lhe o concurso. Entretanto, acolheram-no fraternalmente, de braços abertos. Se o haviam ferido noutro tempo, não se achava agora sob o guante de terrível flagelação? Rendia graças a Deus por não ter haver injetado substâncias tóxicas no doentinho, agora moribundo, mas não teria acaso concorrido para abreviar-lhe a morte? Experimentava o desejo de abeirar-se do pai desditoso, tentando confortá-lo, mas sentia vergonha de si mesmo. Durante quase 2 horas, permaneceram ali os dois calados e impassíveis. A aurora começava a refletir-se no firmamento em largas riscas rubras, quando o ferroviário abandonou a meditação, aproximando-se do filhinho quase morto. Num gesto comovente de fé, retirou da parede velho crucifixo de madeira, colocou-o à cabeceira do agonizante. Em seguida, sentou-se no leito, acomodou o menino no colo com especial ternura. Amparado espiritualmente por Odila, que o enlaçava, demorou o olhar sobre a imagem do Cristo crucificado e orou em alta voz. Divino Jesus, compadece-te de nossas fraquezas. Tenho meu espírito frágil para lidar com a morte. Dá-nos força e compreensão. Nossos filhos te pertencem, mas como nos dói restituí-los, quando a tua vontade nos reclama de volta. O pranto embargava-lhe a voz, mas o pai sofredor, demonstrando sua imperiosa necessidade de oração, prosseguiu. Se é de teu desígnio que o nosso filhinho parta, Senhor, recebe-o em teus braços de amor e luz. Concede-nos, porém, a precisa coragem para suportar valorosamente a nossa cruz de saudade e dor. Dá-nos resignação, fé e esperança. Auxilia-nos a entender-te as propósitos e que a tua vontade se cumpra hoje e sempre.
Jatos de safirina claridade escaparam-lhe do peito, envolvendo a criança, que pouco a pouco adormeceu. Júlio afastou-se do corpo de carne, abrigando-se nos braços de Odila, à maneira de um órfão que busca tépido ninho de carícias. Tocado nas fibras mais recônditas do ser e percebendo que a morte ali estendera as suas grandes asas, Silva experimentou violenta comoção e constrangiu-lhe a alma. Convulsivo choro agitou-lhe o peito, enquanto uma voz inarticulada que parecia nascer nos recessos dele mesmo gritava-lhe na consciência: assassino, assassino. Desorientado e inseguro, o moço correu para a via pública, achando-se atormentado no seio de sombra fria, soluçando. Triste capítulo, né? Esse pai perdeu mais uma vez uma criança. Essa família é muito sofrida. Vamos indo, então. Vemos aqui mais uma vez a providência amparando e inspirando. Mário Silva tem uma aula de fraternidade e perdão. Se encanta com Antonina. Em seguida, o dever o leva à casa de Zulmira. Não pretendia reaproximar-se dos desafetos dos quais se havia distanciado. Possivelmente a atração que teve por Antonina e a aula que recebeu dela podem ser ferramentas preciosas para o perdão que ele precisará dar ao casal, que até agora era impossível para ele. Antonina e os filhos, no culto do Evangelho, tomavam-lhe a tela mental. Parecia-lhe ouvir de novo a palavra meiga e sincera daquela mulher valorosa, repetindo-lhe ao coração: as mãos que curam não podem ferir. Mário tem agora que decidir: seguir as orientações do bem que recebeu nessa mesma noite ou ceder aos sentimentos de vingança? Não poderia alegar no futuro não ter tido orientação para a decisão. A vida nos traz essas situações. Isso chama prova. A gente passa na prova ou é reprovado na prova. É um momento em que você tem que saber decidir se vai fazer o certo ou o errado. São as nossas decisões que vão mostrar se nós aprendemos, se nós estamos no caminho da evolução ou do atraso mental e espiritual, na fixação dos erros. Vamos em seguida. Mário segue no dilema, mas aplica o soro que pode curar. Mas a sua mente ainda deseja ferir a família. Reparamos que as mãos de Mário expeliram escura substância, mas Clarencio, pousando a destra sobre o pequenino, mantinha-o isolado de semelhantes forças. Fluidos deletérios do ódio com que Silva inconscientemente procurava envolver a infeliz criança, contudo as nossas defesas estão funcionando. Os pensamentos atuam sempre. Precisamos ser honestos a ponto de barrar o erro e produzir o bem. Felizmente temos os protetores que cuidam dos que fazem por merecer. Zulmira e Odila estavam trabalhando para redimirem-se. E nós, que pensamentos temos? Os nossos pensamentos são de amor, de cura, de elevação? Ou nós também temos desejos dessa natureza? Precisamos estar sempre nos perguntando isso. As nossas respostas vão nos ajudar muito na nossa própria evolução. Mas Júlio tinha reajustes, desprezou a vida e precisa aprender a valorizar as oportunidades. O menino deixará o corpo talvez em breves horas. O futuro dele exige a frustração do presente. Com esse acontecimento, também Zulmira resgatará, pois tem culpa da morte da criança no mar. Tudo se encadeia para que os ajustes se façam em favor da evolução de todos. Não é verdade? E vale lembrar aqui que essa doença no corpo físico da criança limpou o corpo espiritual do Júlio. Então, o Júlio pôde se curar dessa forma. Uma doença que não foi possível curar no plano espiritual. Muitas tentativas ocorreram, mas não foi possível. Ele precisou encarnar para deixar essa chaga no corpo físico
e ele sair curado, né, do mal praticado no passado. Mário tem uma lição dura. Mesmo não tendo trocado o medicamento, sente remorsos por ter tido esse impulso. Sai desesperado, que foi o que aconteceu com a Zulmira, quando a criança morreu no mar. A mesma criança, por sinal. E com isso tudo nós vamos aprendendo a viver, não é verdade? Deixo aqui meu e-mail, meu contato, para que vocês possam me ajudar no entendimento de todas essas lições. Estamos aprendendo muito juntos, não é verdade? Espero vocês no próximo capítulo.